Vamos fazer a boneca Helena. Riscar os moldes no sentido do fio, que é essa parte que eu mostrei aí, a auréola do tecido. Um tecido duplo, tecido de algodão, que é o tricoline 100% algodão, ou tecido pele de boneca. Cortar, riscar todos os moldes, todo na vertical. A cabeça, a parte de trás. Costurar a parte com tracinho, que é o fundo da cabeça. Costurar tudo no risco, deixando as aberturas. Já está tudo costurado. Vamos agora cortar as sobras de linha e recortar as partes costuradas. Primeiro aqui o corpinho. Agora eu vou tirar essa parte do tecido para estar riscando a parte da frente da cabeça. Parte de trás da cabeça, braços, pernas e corpinho no tecido duplo. A parte de trás costurar só essa parte com tracinho, que é o fundo da cabeça, que é a parte menos ovalada. A frente da cabeça é um tecido só. Vou riscar. Uso sempre caneta fantasma, principalmente em tecidos com a tonalidade clara, porque depois que costura, a gente apaga com ferro quente, porque ele não mostra. Quando desvirar e encher, não fica mostrando aquele sinalzinho azul da caneta. Aí você faz uma margem de corte de 1 centímetro. Eu faço ela assim de 1 centímetro para facilitar a costura. Depois que eu costuro, eu reduzo ela, cortando o excesso. Pronto. Agora a gente vai cortar todos os outros moldes que já estão costurados. A parte costurada deixei com margem menor. E essa parte que é lateral da cabeça deixo a margem maiorzinha, que é mais ou menos de 1 centímetro. Abro a costura, coloco o tecido com tecido para costurar em volta da cabeça. Alfinetei antes de costurar e passei a costura em volta. Só tenha cuidado para estar unindo direitinho, para não ficar um lado maior que o outro, gente. Agora eu vou cortar o excesso de tecido, reduzindo essa margem de corte. Faço pique nessas quinas. Para não ficar repuxando na hora que desvirar. Perninha já costurada e recortada.
deixando a abertura, né, que é atrás da perna, e onde a gente vai encaixar a solinha, bracinho, fazer pique na quina aí do dedinho, deixar a abertura, né, pra gente estar desvirando e enchendo, e costurou em volta. O corpinho costurou em volta, inclusive pescoço, e deixou a abertura embaixo na base do corpinho. A sobra, sempre deixa uma sobra de tecido para a gente estar depois jogando para dentro da costura e fazendo acabamento com ponta invisível. Vamos desvirar. Aí eu desvirei com o auxílio de um pincel. Jogo o tecidinho lá para dentro. Vinca ele com a unha mesmo. Pronto. Os bracinhos prontos. Já costurados e desvirados. A sobrinha de tecido para dentro. Para a gente estar enchendo, depois fechar isso aí com pontinha invisível. A perninha da mesma forma. A abertura para a gente estar encaixando a solinha. Aí eu mostro a forma mais fácil de encaixar. É mais fácil para mim, né? Tô mostrando como é que ela fica fácil para mim. Ajeita para ficar na mesma medida, né? O mesmo tamanho, mais ou menos 1 centímetro. E passa a cola quente em volta. Minha cola ainda tá fria, mas depois eu volto mostrando como colar direitinho para vocês. Mas ele fica desse jeito aí, gente. O corpinho, a gente enche por baixo. O pescoço tem que deixar bem firme, bem durinho. A cabeça, a parte lisa é da frente, a parte costurada, esse meio da costura é para trás. Aí, deixa eu mostrar a vocês como foi que eu colei. Passando a cola quente e apertando, pressionando o tecido contra o papelão. E aí a cola, gente, que vai soltando. E aí pega no meu dedo. Tem que apertar mesmo, gente, porque ela tem que ficar, não pode ficar aquela cola grossa não, viu? Porque na hora que você vai colocar a perninha cheia, se tiver aquelas colinhas em alto relevo, ele não vai ficar em pé direitinho. Agora a gente vai estar enchendo essa perna, colocando bastante plumante. Primeiro no pezinho, encher para que fique de forma homogênea, tudo homogêneo, todos os cantinhos preenchidos, principalmente a frente, para que não fique aquela frente murcha do pé. Vai ajeitando, vendo os lugarzinhos que não tem enchimento, para estar direcionando o plumante para esses lugarzinhos com o enchedor.
E aí você vai apertando e sentindo quais os lugarzinhos que ainda falta plumante. E aí, com o enchedor, você vai direcionando o plumante para esses lugarzinhos, preenchendo todas as falhas, todos os buraquinhos. Encheu, ficou todo uniforme, lisinho e durinho. Agora a gente vai encher a perninha. Aí ele fica certinho, tá vendo? Enche a perninha até em cima, colocando o plumante e ajeitando direitinho, porque essa perna ela não pode dobrar, não pode ficar com falhas de enchimento, que ela tem que sustentar o corpinho da boneca, que já sustenta a cabeça. Então, a perninha é muito importante na boneca estruturada, assim como o corpinho, por conta do pescoço, né, que tem que sustentar a cabeça da boneca. A cabeça eu já dei uma adiantada. Você vê que fica as ruguinhas na lateral e atrás, no fundo da cabeça. Então aí vai empurrando o plumante lá para cima, para o topo da cabeça, para a lateral. E colocando o plumante. Primeiro para um lado. Nunca jogue o plumante para o meio da cabeça, para o centro. Você vai colocando para as laterais, para frente, para o fundo da cabeça, deixando o meio mais vazio, porque o meio você tem que conseguir com os dedos ir fazendo um buraco no plumante, para a gente estar introduzindo o pescoço aí nessa abertura da cabeça. E aí vai colocando, preenchendo as ruguinhas. Você vê que já, pode observar que já está ficando sem ruguinhas. Como colocou no fundo da cabeça, ficou um pouquinho aí a lateral aí, da parte de trás da cabeça, meio vazia. Aí você vem preenchendo. E você vê a diferença entre um lado e o outro. Aí volta para pôr nessa parte aí que ficou vazia. E é assim, a gente vai modelando, vai observando onde está sem o plumante, tentando deixar essa cabeça o mais uniforme possível, para que não fique torta, não fique um lado mais cheio que o outro, porque tudo isso vai influenciar no rostinho da boneca. Aí cabe mais plumante, põe de um lado, põe do outro e vai fazendo assim, gente, pondo de um lado, preencheu, o outro ficou vazio, põe mais um pouquinho, põe na frente. Aí você vê que o dedo direciona nunca para o meio, e sim aí para a lateral, para frente, para o fundo da cabeça. Aí não pode ficar como se fosse um buraquinho não, gente, ele tem que ficar reto. O mais reto que você conseguir deixar. Aí eu tô alargando, olha, o meio, jogando o plumante para as laterais. Para as laterais, para frente e para trás da cabeça. Aí eu coloquei mais plumante, deixando essa parte próximo aí da abertura, bem retinha. Aí ficou, tá vendo? Toda uniforme, sem. E aí, tá vendo? Mas aqui, aí ainda vou abrir mais um pouco esse plumante com a ponta da tesoura. Aí a cabeça redondinha, gente. Os bracinhos. Aí você fecha, a mãozinha enche bastante para ficar durinha, certinha. O ombrinho você deixa macio, como tá mostrando aí, ó.
corpinho, bem durinho. E as pernas, bem durinha, bem cheinha. Tudo fechadinho agora, com pontinhos invisíveis. O corpinho costuradinho na parte de baixo, na base do corpinho. E a gente vai pôr a cabeça agora. Empurra mesmo o plumante, gente, sem medo, pode empurrar. E aí você corta, ó. Tá cortando aí o plumante para poder abrir mais esse meio aí. Pronto, tá vendo? Chegou no ponto de encaixar. Você pega a agulha, põe cordão encerado. Só um fio, não precisa ser duplo, porque ele não arrebenta. Atravessa. Nunca na costura, para não arrebentar a costura, você estragar o corpinho da sua boneca. Aí a altura é um dedinho, gente, da costura, um dedinho só mesmo. Não faça mais embaixo, não, senão vai mostrar o cordão encerado, atravessado no pescoço. É lá em cima mesmo, um dedinho só. Atravesse depois da costura. Pega a cabeça da boneca. Olha lá o centro, tá vendo? Coloca o tecido para dentro, mas não pegue com agulha, não atravesse a agulha nesse tecido, gente, é só no plumante. E sai aí em cima, no topo da cabeça, na parte de trás da cabeça, gente, nunca na frente, viu? E na lateral da costura. Colocou um lado, agora o outro cordão. Quando for fazer a boneca estruturada, sempre use um tricoline mais encorpado ou o algodão pele de boneca, que é apropriado para a boneca. Ele, na verdade, eu só encontro ele na internet. Não encontro em loja física ainda, aqui onde eu moro. Mas tente usar o tricoline bem encorpado ou o algodão cru também pode até usar. Mas você precisa deixá-lo de molho para tirar toda aquela goma, para deixar ele um pouquinho mais molinho para facilitar a costura. Porque se for um tricoline mais fininho, como precisa encher muito a cabeça, o corpinho, as pernas, o tecido pode esgaçar. Sem contar que o tricoline fino para fazer boneca, ele fica para fazer qualquer tipo de boneca, para mim, na verdade, assim, qualquer tipo de boneca. Ele mostra o plumante, que ele fino, ele é transparente. Eu até compro o tecido o tricoline fininho para fazer corpo de boneca quando eu faço com malha e tricoline, que eu uso a malha para ele ficar mais bonitinho, mais fofinho. E o tricoline, olha o acabamento, gente. Vocês viram que eu passei agulha em volta do pescoço
colocando o excesso de tecidinho que ficou para dentro da cabeça da boneca. Arrematei com vários nós. Sim, não faço só com a malha pura, faço um ou outro boneco, porque a malha ela expande muito, porque tem elastano. Então fica assim um boneco muito grande. Aí você tem que ter muito cuidado, porque às vezes a roupa, depende de como a pessoa enche, o boneco fica menor, fica maior do que a roupa. Porque a malha é assim, quanto mais a gente põe plumante, mais ela pede. Então você tem que ter muito cuidado, ter muita sabedoria na hora, não botar pouca malha, pouco plumante na malha, ou muito. Atravessa a agulha do lado da costura, passa o cordão, puxa e corta o excesso. Fazendo isso, não fica as pontas do cordão lá em cima na cabeça. E aí ele também não desfaz o nó, porque as pontas estão grandes. Porém, dentro, lá misturado com plumante. Aí a cabeça articulada, o acabamento do pescoço fica perfeito. A gente vai fazer o rostinho. Pega uma fita métrica para medir a frente aí do rostinho. Deu 15 centímetros, ali 14,5. Então a gente vai marcar 7 e um pouquinho. 7,5. Um pouquinho mais para cá, aí, 7 e pouquinho. Aí eu marquei com alfinete o meio. Para quem não tem a caneta fantasma, você pode estar usando apenas alfinete. Se você pôr o alfinete para marcar os olhos muito lá em cima, a gente vai ficar, a boneca vai ficar com os olhos como se fosse lá em cima na testa. Fica mais bonitinho quando você põe no meio do rostinho. Eu gosto de deixar o rostinho mais fechadinho, botar o cabelo mais embaixo para estar tapando essa frente aí. E o rostinho no meio mesmo da carinha. Aí eu faço a sobrancelha, passo blush. No caso, eu vou desenhando o rostinho. E aí eu vou posicionando e vendo mais ou menos onde eu quero desenhar o rostinho, porque marcando com alfinete, depois é só tirar. Nossa, minha caneta tá falhando demais, gente. Pronto, tirei o alfinete, marquei o pontinho com a caneta fantasma. Quem quiser também pode usar régua. Aí eu só tô marcando assim, eu faço essa marcação. Na verdade, eu tô fazendo assim mais para mostrar a vocês, que tem muita gente que não tem a régua, não tem gabarito. E a gente também pode estar fazendo, gente, o rostinho sem esses gabaritos, essas réguas. E ele fica lindo. Aí eu vou fazer o olhinho um pouquinho mais juntinho, por isso que aí eu resolvi medir, né? Porque a pessoa também não vai fazer assim, né, gente?
Só olhar e vai sair os centímetros tudo igualzinho. E aí, essa reta que eu tracei vai deixar o olhinho na mesma posição, não vai ficar um mais para cima e um mais para baixo. Quem gosta do olhinho mais juntinho, pode estar fazendo ele mais juntinho, o narizinho, só um tracinho e uma bolinha para a boquinha. Um tracinho acima dos olhos para fazer a sobrancelha. Aí eu fiz bem fininho, só para estar vendo se estava na mesma direção as duas. Ficou, então eu escureci um pouquinho. A base do rostinho é assim. Aí os cílios. Se for menino, faz um Vzinho, como eu mostrei ali. Se for menina, faz os cílios 3 mais alongadinhos. Aí, como Helena, menina, os cílios alongados. Marca também o pontinho de luz, se já quiser marcar. E é isso aí. Agora a gente vai passar o blush. E assim, gente, eu não tenho muito uma ordem não, sabe? Eu passo o blush primeiro de fazer o rostinho, antes de fazer o rostinho. Passo o blush depois que faço o rostinho. Na verdade, eu só não gosto de passar o blush depois que ponho o cabelo. Eu tenho assim essas 3 cores. Um mais alaranjado, um pink e uma cor mais fechada. Que aí eu uso para minhas bonecas. Tira sempre o excesso, para não ficar muito marcado. E vá passando na lateral do rostinho. E também eu gosto de segurar aí na base, onde está a escovinha, porque como eu passo assim com força, que eu tiro realmente o excesso, então eu passo com força mesmo, então se eu segurar no cabinho, aí pode quebrar. Por isso que eu seguro assim na base, é só por isso. Na parte da escovinha. Pega um cotonete, passa só um pouquinho, tira o excesso para não carregar e marca a sobrancelha. Marca uma depois a outra. Põe também no narizinho. Essa marcação, gente, vai fazer toda a diferença com o rostinho pronto. Tinta PVA, preta e branca. Esse rostinho, eu fiz ele com tinta. Os olhos. Para quem não tem a caneta permanente, né, preta, então aí eu fiz. Pintei primeiro, né, cobri os cílios, boquinha, nariz. E as sobrancelhas também, para depois estar pintando, porque como eu ia fazer já os cílios, então já fiz tudo.
Quando a gente usa a tinta para tecido ou tinta PVA, a gente tem que esperar secar para fazer os cílios, porque se a caneta micron pega na tinta, você perdeu sua caneta. Então, por isso que, nesse caso aí, eu cobri logo. Então, para quem não tem, né, a caneta permanente e tem a tinta, ou PVA ou de tecido, é assim que eu faço o olho pintado. Com o cabo do pincel, fiz o olhinho, limpei, passei novamente na tinta e vou assim apertando, fazendo a bolinha. Bolinha do olho. Tiro o excesso. Por que que eu faço várias vezes? É porque aí eu estou aumentando o olhinho. Aí eu pego o boleador e vou dando forma. Fazendo ele, aumentando ele, fazendo movimento circular. Aí você me pergunta nessa coleção, porque tem boneca que tá com o olho pintado com tinta PVA e tem boneca que tá com o olho pintado com tinta, com caneta permanente. Para vocês estarem observando que é possível fazer das duas formas. Porque tem pessoas que têm a tinta em casa, então não tem a necessidade de ir comprar a caneta permanente. Então, é possível fazer com o que você tem. Eu fiz com tinta PVA, porque eu prefiro a tinta PVA que ela seca mais rápido que a tinta para tecido. Mas você tem a tinta para tecido, use a tinta para tecido. Não precisa necessariamente você sair para comprar PVA, porque eu fiz com PVA. Agora a gente vai fazer o ponto de luz. Primeiro o esfumaçadozinho. Ele eu fiz só uma meia luazinha. Não esfumacei o olhinho não. Fiz só uma linhazinha, uma meia lua, mais para lateral. E fiz um ponto de luz maiorzinho na parte de baixo. E o pontinho de luz bem pequenininho na parte de cima do semicírculo. Aí fiz o pontinho de luz, fiz um coraçãozinho, gente, um pontinho branco de cada lado e fui dando forma, puxando assim, olha, para baixo, formando um coraçãozinho. Um pontinho de um lado, pontinho do outro. E aí vai puxando com a pontinha do boleador, tem que ser a pontinha bem mais fininha, senão não dá certo. Aí ainda ajeitei com a pontinha da agulha. Se você não tiver o boleador, pode usar o cabinho da agulha e a pontinha, não só para o coraçãozinho não, gente, até para fazer o olhinho. Tem as agulhas maiorzinhas, você pode estar usando elas.
Secou, vem apagando tudo com ferro. Ferro quente. Não muito quente, só a temperatura que apague a caneta fantasma. Aí, apagou tudo. Aí a marcação da sobrancelha, tá vendo? Com o blush e o narizinho, eu acho que dá um efeito bem bonitinho. A boquinha só uma bolinha mesmo. Eu só tô ajeitando porque como tava o risco da caneta fantasma, eu prefiro fazer tudo um pouquinho menor e ajeitar depois que apaga, porque aí a gente tem noção exata do que estava feito quando a gente apaga a caneta fantasma, apaga o risco. Agora o cabelinho, eu gosto de fazer ele mais embaixo para fechar assim o rostinho. Não gosto lá em cima não, como fica. Usei essa lã comum de tricô. Ela tem uma cor bem bonita. É lã mesmo, gente, aquela da Círculo, a Mollet. Ela de 40 gramas. Eu uso um novelo quase completo para fazer o cabelo de uma boneca de 40 centímetros, 42 centímetros. Quem gostou dessa cor é uma cor, um marrom na tonalidade um pouco avermelhada. Não sei se dá para vocês verem aí direitinho, é 4604. 4604, a referência dela. Mollet da Círculo. Ficou uma boneca meio ruiva, viu? Aí eu vejo mais ou menos o tamanho que eu quero o cabelo. Aí no caso foram 30 centímetros. Então, aí eu fiz numa régua, porque eu tenho uma régua de 30 centímetros. E aí eu dei a quantidade de voltas, assim, exatas, acho que... Aí, só sobrou esse pouquinho aí, olha. Usei a lã quase toda. Acho que umas 60 voltas, mais ou menos. 50, 60 voltas. E aí eu costuro ao meio. Quem não tem a régua, pode usar uma tampa que tenha 30 centímetros, ou pode cortar também um papelão nesse tamanho de 30 centímetros. E aí eu tirei da régua para mostrar a vocês que é possível costurar sem a régua. Passei a costura 2 vezes. Aí posiciona a peruquinha. Dobra sempre essa partezinha da frente, gente, um dedinho só. O meinho do cabelo bem no meinho da costura, em cima da costura. Pronto, posicionou. Eu quis um cabelinho curto. Aí agora tira o alfinete e passa a cola, começando a colar aí pela parte de trás da cabeça. A cola, gente, na costura, em cima da costura. Põe o cabelinho, aperta direitinho
e põe alfinete para estar segurando esse cabelo para ele não sair daí, porque a cola ela ainda está mole. Tira todos os outros alfinetes para a gente estar colando o restante do cabelo. Passa a cola, a marcação aí já tá, aqui é a costura, que é o meio da cabeça. Vai passando cola e colando. E pondo alfinete. Nessa parte aí eu não aperto muito, por conta desse buraquinho, senão ele fica marcado. Dobrou o cabelo e colou. E põe alfinete. Aí a gente ajeita para estar amarrando esse cabelo. A gente dá um ponto na lateral do rostinho, lá na costura, e vai amarrando, costurando mecha por mecha. Lá depois da costura, viu, gente? Nunca comece a costurar o cabelinho da boneca depois da costura na lateral do rostinho. Senão o ponto de linha com a linha fica mostrando no rostinho da boneca. Ajeita os fios e vai costurando as mechas. Vai costurando, mecha por mecha, puxando, ajeitando o cabelinho. E ele, como não é um cabelo comprido, você tem que ir puxando devagarzinho e ajeitando. E tem também um segredinho depois para poder ensinar a dar volume a essa chiquinha, que eu fiz 2 chiquinhas. Ali na frente, ali depois eu conserto aquela falhazinha. Vamos amarrando, costurando mecha por mecha. Arrematando já para a mecha ficar ajustada. Pronto, consertei ali. Vai ajeitando para o cabelo ficar bonitinho, gente. Não vai assim prendendo de qualquer jeito, não. Ajeita os fios aqui da cabeça e também as mechinhas. Aí na parte que já costurou, aí a mechinha que sobra da chiquinha. Puxando. Como dela tem bastante cabelo, que eu quis para ela ficar assim mesmo, gente.
com o cabelinho bem cheinho. Aí você nem precisa passar, olha, no tecido, na mecha de cabelo ali mesmo. Você entra e aí vai puxando aí para lateral. Puxa. Aí você já não costura mais essa parte no tecido. Vai pegando aí em cima do cabelo. Pega só uma pontinha lá embaixo, olha, do tecido. E aí já completa. Já mexa completinha aí toda, esse restante. E aí você não vai atravessar no tecido não. Vai atravessar no cabelo. Agora pegue o cabelo todo, para não ficar uma costura superficial. Porque se você pegar no tecido aí, aquela parte ali já mostra, viu? Aí para não ficar um lado com o cabelo maior que o outro, tá vendo lá atrás ficou mais compridinho? Aí o que que você vai fazer? Vai pegar essa parte e trazer para frente, como eu fiz aí. Vai pegar a linha, eu não arrematei ainda, e vai fazer isso aí. Olha, rodar, dar uma volta. Tá vendo? Ficou. E aí você vem e arremata. É só uma questão, gente, de uns truquezinhos que a gente vai aprendendo ao longo da nossa vida de bonequeira, que facilita e melhora o acabamento, facilita, né, a vida da gente, melhora também o acabamento de nossas bonecas. Ficou uma ponta assim, corta, pronto. Você tá vendo, ela ficou com uma chiquinha pequena, eu vou dar volume nessa chiquinha, mas primeiro você vai fazer o outro lado da mesma forma que você fez esse lado aí, que tá pronto. Ajeita a mecha da frente, dá uma viradinha. Eu sempre gosto de dar essa viradinha, gente, porque deixa a frente do rostinho ajeitadinho. E aí vai costurando mecha por mecha. Faz do mesmo jeito que eu ensinei na outra lateral e amarra o cabelinho dela. Olha o volume dessa chiquinha, como foi que eu fiz, vou mostrar para vocês. Não sobrou aquele restinho de lã? Aquele restinho de lã, ainda mais um pouco, eu dei umas 12 a 15 voltas na mão, a mão aberta, para ficar um tufo grande. Porque eu tenho a mão pequena, gente. Assim. Aí fica mais ou menos uns 10 a 12 centímetros essa volta aí. Então, de 10 a 15. Aí eu peguei, cortei um pedaço. O pedaço ele tem que ficar com a ponta grande, viu, gente? Mas não tão grande, não. Corta aí uns 15 centímetros de um fio de lã. Arremata 2 vezes. Pega essa mecha aí, olha só. Põe na chiquinha e amarra. Eu fiz 4 tufos desse para cada chiquinha, 8 tufos. E amarrei em volta da chiquinha, dando esse volume. Olha que lindo que ficou esse penteado. Então vocês entenderam, né, gente, como fazer, como dar volume à chiquinha, né? Aí o cabelinho dela, todo cheinho, todo ajustadinho, porque a gente costurou, né? Quando a gente costura, ele fica assim, bem ajustadinho, bem ajeitado. A linha marrom
nem aparece, tá vendo? Quando a gente usa da mesma cor, de uma cor bem parecida. Vamos agora prender os bracinhos. Posiciona o botão, aperta ele um pouquinho, gente, ele tem que ficar assim nessa posição, tá vendo? Lá em cima vai deixar o bracinho aberto. Então, deixando assim 1 centímetrozinho. Aí você marca. Quem está começando agora a fazer bonecas, então é melhor marcar. Aí eu só estou ensinando como é que você pode estar marcando para estar fazendo sua boneca. Tá prendendo o bracinho no corpo. E aí posiciona no corpinho da boneca. A gente, o cabelinho tá atrapalhando. Fica assim, ó, o bracinho rente com o ombrinho. A altura. Que é um dedinho. Então ele tem que ficar rente, nem para cima e nem para baixo. Se ficar para cima fica feio, mas para baixo também fica feio. E aí você vai estar atravessando a agulha no botão, bracinho, corpinho. Aí botão, bracinho. Cuidado para não deixar a agulha inclinada. Tem que estar retinha. Você pode estar fazendo isso, olha. E aí aperta, que já sai lá. Tá vendo? Aí já fica a marquinha. Que, gente, isso aí é um dedinho, viu? Da base do ombro, para ir na altura do ombro, para essa marcação é um dedinho. Essa marcação aí. Atravessou. Sai lá, na mesma altura. Sempre uso essas agulhas de 13 centímetros. Não gosto muito daquelas maiores, não, porque elas tem o fundo mais largo e acaba deixando um buraquinho maior. Saiu do outro lado na mesma altura. Você vem aqui e coloca o bracinho do lado do outro para você estar marcando a mesma altura, olha. Marcou. Entra com a agulha na parte interna, sai, põe o botãozinho, sai do botãozinho, volta, entra no outro buraquinho do botão, atravessa o bracinho, saiu do cordão, o cordão da agulha não tem problema, volta, bota, novamente. Atravessa no outro lado da costura. Nunca na costura, gente, sempre do outro lado. E assim, meio centímetrozinho, gente, a costura fica meio centímetrozinho. É no ladinho mesmo da costura. Não fica uma distância grande, não. Atravessou no bracinho, passou pelo botão, amarra e ajusta. Puxa para deixar ajustadinho.
Dê os 3 nós. Passa a cola quente. Por isso que eu gosto de usar o botão, gente. Fica muito legal na hora que você levanta o bracinho, abaixa. Fica com a mobilidade melhor com o botão. Ele fica mais fácil. As perninhas. Vou ver. Vocês estão vendo aí, olha, gente, em cima ela não fica tão durinha quanto a parte do pezinho, não. A gente vai estar fazendo primeiro o sapatinho, risca na malha, risca a fivelinha na malha. A malha dupla, gente, do sapatinho, da fivela. Colei uma solinha na outra, para esse sapatinho ficar com a solinha mais larga. Aí eu cortei 4 solinhas para o sapato, 2 para cada um. Encapei com a malha. A fivelinha. Costurei no risco. Recortei. Outra coisa, se vocês forem substituir o tecido do sapatinho, substitua por soft, microsoft ou Melton, que é tecido que tem elastano. Não use 100% algodão não, tricoline, porque como eu fiz na malha, que tem elastano, se você for fazer ele no tricoline, pode ser que não saia igual. Aí eu fiz na malha porque eu fiz o sapatinho com o mesmo tecido do vestidinho. Aí como é que ele fica, tá vendo? Então assim, depois você pode fazer, pode fazer no tecido, 100% algodão, no tricoline, por exemplo. E aí não fica igual. Costurou a parte assim, antes de costurar a parte de cima, a gente vai posicionar a fivelinha, costurada e desvirada. Outra coisa, cuidado na hora que for costurar a fivelinha, tem a marcação no molde, viu, gente? O lugar que prega ela. Para não estar costurando as 2 fivelas do mesmo lado. Então, você costura para não ficar tipo 2 pés direito ou 2 pés esquerdo. Aí tem a marcaçãozinha da fivela lá no molde. E aí você costura. Costurou essa parte de cima, vem e recorta. Recorta no risco. A parte da frente, com margem, porque a gente costurou a parte de cima. E a outra frente no risco. Ajeita a base, cuidado para não cortar a solinha. A solinha é o que, gente? A fivela. Eu já estou adiantando as coisas.
Aí acerta o corte. Pronto, cortou todo o excesso. Você vai pegar aí a solinha, ó, eu só falo a solinha. A fivela tá lá costurada. Você vem, dobra ao meio, une costura com costura e passa na máquina para estar fechando a frente do sapatinho. Vem, dá um piquezinho, um de cada lado. E desvira. E a malha é assim, gente, você tem que ter paciência, porque como ela é bem maleável, molinha, entendeu? Ela é bem encorpadinha, mas ela é bem molinha também. O sapatinho, o vestidinho também, vocês vão ver, ficar lindo, mas assim, você tem que ter cuidado. Veste no pezinho da boneca. A parte de trás que tem aquela curvaturazinha, você passa um objeto com a pontinha arredondada para poder estar vincando ele. E aí, colocou no pezinho da boneca. Aí puxa para os dois tecidos ficarem na mesma altura. Aí você tem que ir puxando e ajeitando. Vai ajeitando e alfinetando. Principalmente que é malha, gente, olha a costura. Prega lá o meinho, esse biquinho aí de trás, essa pontinha, você põe certinho no meio da costura ali da perninha, da parte de trás. Tô ajeitando. Aí é só ir puxando, olha, e ajeita. Essa costura do meio, com a costura do meio do pé, da perninha aí, do pezinho. Porque se você não fizer isso, quando você for tirar o sapatinho depois que fizer a costura da sola e tudo, ele vai ficar todo torto. Então tem que puxar os tecidinhos, deixar os dois unidos, da mesma altura. Pronto. E assim, olha, o que a gente vai fazer tem que ficar meio centímetro mais ou menos, um pouquinho mais alto. Porque a malha, como ela estica, ela vai, mesmo alfinetado, ela vai estar puxando um pouquinho, tá? A sobra de malha embaixo para a gente estar fazendo o alinhavo é mais ou menos 1,5 cm a 2. Faz o alinhavo pegando os dois tecidos e colocando eles bem unidos, deixando aí no mesmo tamanho, na mesma altura. Não pode deixar uma malha maior que a outra, não. Aí vai consertando e alinhavando. Alinhava em volta, pontinhos pequenos. Até completar a volta na base do corpinho do sapato. Completou a volta, puxa a linha, puxe, gente, só até ficar ajustado. Como é malha, se você puxar,
ela vai descendo, mesmo estando alfinetada. Chegou aí, arremata. E como a linha era grande já, eu já entrei com a agulha e saí aí na frente do sapatinho. Cuidado, gente, para não pegar no pé, no pezinho. Eu deixei ela ali pra gente estar fazendo o acabamento, costurando a solinha no sapato. Por isso que eu já deixei lá na frente. Aí a gente vai fazer uma linhava em volta, como se fosse um fuxico, pra gente estar encapando a solinha. Sempre que vocês for substituir um tecido por outro, porque vocês não encontraram do mesmo, ou porque vocês prefiram também fazer com o outro, não tem problema nenhum. Aí encapou, arremata. Vocês só têm assim, gente, o cuidado de usar tecidos com texturas parecidas. Se é malha, malha tem elastano, ele estica. Substitua por algo também que tem elastano. Se for tecido, aí posicionou a solinha no pé e comece a fazer os pontinhos invisíveis. Pontinho na sola, pontinho no sapato. Pontinho na sola, pontinho pequeno, gente, para que fique com acabamento bom. E puxando a linha para poder o ponto ficar ajustado. Tá vendo? Deu a volta, arrematou. Agora você vai e tira os alfinetes. Quem quiser pode colocar uma rendinha. Eu não achei necessário colocar uma rendinha, deixei ele puro. Para prender, gente, essa fivelinha aí, eu coloquei um botão de pressão. Para fazer esse acabamento, você corta uma solinha na malha e cola aí dentro com cola quente. Sim, como eu estava falando a respeito do tecido, da substituição de tecido. E se for um tecido tricoline, você volta e substitui por um tecido que seja um tecido de algodão. Eu ali coloquei no buraquinho para não ficar, depois colar a solinha, não ficar aquele buraco, porque a malha ela é grossinha, então ficou um buraquinho. Aí vem com cola quente e vai colando essa solinha aí para dar acabamento. Então, se você fizer algo com tecido de algodão, 100% algodão, tecido que não tem elasticidade, substitua por tecido que não tem elasticidade, que dá certo. Mas se uma coisa é com tecido que tem elastano, substitua por tecido que tenha elastano. Nunca o contrário, porque dá diferença. Ou fica folgado, ou fica apertado, ou fica grande, ou fica pequeno. Pronto. Aí põe um botão de pressão e tá pronto o sapatinho. A gente agora vai posicionar as pernas no corpinho da boneca e prender. Primeiro tô fazendo aí a marcação por onde eu vou atravessar a agulha. Ficou em pé certinho. Já tá marcado.
Aí eu só marquei a parte interna, gente, porque essa parte aí também, a externa pode até marcar, porque o botão vai ficar na frente, então não vai ver essa marquinha do lápis. Se você pôr muito em cima, você viu, ela fica aberta, a perninha. Se colocar muito embaixo, os pezinhos ficam juntinhos. Então, meio termo. Bem aí, olha, na pontinha. Atravessou na perninha, vem e atravessa no corpinho. Na perninha, naquela marcação que foi feita a lápis. E aí atravessa no corpinho, volta, pega a perninha, volta, faz um transpasse. Aí eu achei que ela ficou aberta. Tirei tudo e desci a perna um pouquinho só, gente, 1 centímetro daquela marcação que eu fiz. Botei ela um pouquinho mais embaixo. E aí ficou ótimo. O corpinho do vestido eu já recortei. Costura só a parte, a abertura das costas. Só a abertura das costas. A manga. A golinha, costura a parte externa, essa parte de fora que eu estou sinalizando. Só ela. E recorta e desvira. O short calçola, 2 vezes no tricoline dobrado, corta no risco. E a saia, tem a medida na descrição da apostila. Separar o molde aqui para a gente estar vindo fazer o vestidinho. O corpinho, cortei aí a abertura e recortei em volta da gola. A golinha já costurada, a parte de fora, né, da golinha, a parte externa, e vamos desvirar. Quando for desvirar, a gente fazer um pique aí, olha, nessa curvinha, para ela não ficar repuxando na hora que você for desvirar. Desvirou, vincou. Pronto, toda desvirada. Pega o corpinho, só tá a parte da abertura, gente. Abertura das costas, costurada. Posiciona a gola na abertura do pescoço. Entre os tecidos, põe alfinete. E passa a costura em volta do pescoço, pregando a golinha no corpinho do vestido. Isso aí. Costurou. Passe a tesoura de picotar ou recorte o excesso e dê uns piques em volta. Aí agora a gente vem e desvira. Ali só atravessou a malha, gente, mas não furou, não. Não deixou buraquinho, não. É que essa malha ela é bem maleável, se a gente não tiver cuidado.
Pronto, a golinha já está presa no corpinho. Já está costurada no corpinho. Eu bati um zigue-zague, gente, para facilitar na hora que eu for costurar a manga, porque essa malha ela é muito molinha, ela é escorregadia. A manga, a gente vai fazer um acabamento, assim, mais larguinho. Aí 1,5 centímetros, mais ou menos. 1,5 centímetros a 2 centímetros. E já costurei também o elástico, fazendo o acabamento e pregando o elástico. O acabamento fica entre um tecido e outro. Só que antes de pregar o elástico, eu vim e botei uma rendazinha estreitinha, costurei ela, depois que eu coloquei o elástico. Aí prendi, agora vim e pus elástico. O elástico eu coloco ele entre os dois tecidos, que aí já sai com acabamento. Pronto, as duas manguinhas já tá prontinha, quase, né? Aí venho, posiciono na cava do corpinho e essa sobra no meio eu faço um alinhavo. Vou medir. Essa parte aí que eu faço um alinhavo, vou franzir, puxar para ficar esse franzido só aí no centro, nessa pontinha aí do ombro. Aí eu usei um alfinete para marcar onde é o meio, para poder eu estar prendendo o franzido da manguinha ali onde está o alfinete. Franzi até chegar no tamanho da cava. Tiro o alfinete e venho e prendo a manguinha na cava do vestidinho, do corpinho do vestidinho. Costurei uma renda em volta da golinha, a mesma que eu usei na manguinha do vestido. Agora eu vou passar uma costura para estar prendendo a manguinha no corpinho. Prendi. Dessa vez eu fiz isso aqui, gente, para estar facilitando para quem é iniciante. Aí como foi que eu fiz? Olha, posicionei lateral da manga com lateral do vestido. E fui pondo alfinete. O outro lado, a mesma coisa. Lateral da manga com lateral do vestido, do corpinho do vestido. Fui puxando a manga e alfinetando a cava. E aí sobrou isso aí. Agora, vim fazendo alinhavo e puxei o franzindo até chegar no tamanho da cava do corpinho do vestido. Como eu fiz um piquezinho ali, eu já sei onde é que eu vou prender
esse franzido. Passei uma costura, agora corto o excesso. Corto o excesso também da outra manga. Agora, corta, gente, todo excesso de linha que fica, viu? Todas as pontas. Agora a gente vai estar dobrando aí, unindo as laterais do corpinho, que o do corpinho é um tico. Do corpinho e a lateral da manga. Passo a costurinha fechando tudo isso, corto o excesso. E desvira. O corpinho do vestido tá pronto. Agora a saia do vestido. Você vai fazer uma bainha. Vai pregar uma renda mais larga por cima e a renda fininha, estreitinha mesmo, a da gola e da manga, por cima da renda branca. E aí você vai franzir o corpinho do vestido. Você alfineta lateral do vestido, que também já foi feito acabamento da saia, então a lateral do corpinho com a lateral da saia. Ela vai ficar quase reta. E aí você vai fazer um alinhavo na parte que vai ficar na frente do vestido. Aí eu alfinetei nas costuras, costura lateral, que vai ficar a lateral do vestidinho para as costas. Aí a costura fica quase reta. Não fica com franzido, não. Aí o franzido eu vou jogar todo para frente do vestidinho. Bem aí no centro. Fiz isso. Passei uma costura. Cortei o excesso. Passei um zigue-zague e o vestidinho tá pronto. Franzido só na frente. Para fechar o vestidinho, usei botãozinho de pressão, gente. Olha que fofurinha. A calçola. Tecido tricoline com tricoline. Cortei, gente, o molde. Risquei 2 vezes no tecido dobrado. Risquei, cortei no risco.
Pronto. Agora você vai fazer o acabamento pregando uma rendinha. Depois vem e prega um elástico. Faz a mesma coisa na outra parte da calçola. Põe a renda e já prega a costura. E aí, tá vendo a altura, gente, da renda? Costura as laterais. Agora, ponha um elástico na perna. Costurou o elástico. Aí ele fica ainda com babadinho e a renda, ó. Essa calçola fica linda, gente. Abre o tecido, costura aí, embaixo aí da perninha. E a cintura, você vai fazer o acabamento. Mostrei novamente como abrir o tecido e costurar a perninha. Aí, costurou a perninha. A cintura, você vai dobrar 2 centímetros, mais ou menos. 1,5 cm, 2 centímetros. E vai costurar o elástico entre os dois tecidos. Aí o tecido que dobrou e o outro da calçola. Já prendendo o elástico e fazendo acabamento. Aí o elástico vai ficar, gente, nesse tecidinho que dobrou e no outro. Ele pega os dois tecidos. Aí já fica com acabamento. E aí eu só faço isso aí uma vez. Pronto. O vestidinho. Aí eu coloquei botãozinho de pressão para estar fechando. Aí na parte de trás ele ficou reto, só ficou esse franzido, gente, bem na frente. Ficou lindo. E a calçola. A gente vai estar vestindo. Vou vestir aí para você ver. Ela fica com a calçola assim, gente, grandinha. Eu não gosto daquelas calçolas de ganchinho pequeno que fica lá embaixo, não. Eu gosto das calçolas assim, gente, calçolão lá. Debaixo do peito. Mas quem quiser fazer menorzinha, o gancho pode fazer. Pronto. 2 botõezinhos aí atrás é o suficiente.